E aí rapaziada, suavidade? Eu já fiz 2 vídeos de Mahou Shoujo aqui no canal, e eu realmente comecei a gostar muito desse estilo de anime. E no vídeo de hoje vamos falar de um anime de Mahou Shoujo que poderia ser o melhor de todos, mas ele tem alguns erros que na minha opinião quase estragam o anime. Sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Esse anime começa no meio de uma guerra entre a humanidade e as Dissas, que é uma raça de outra dimensão que começou a invadir a Terra. A humanidade não tinha como vencer, e por isso os governos do mundo fizeram um acordo com o mundo mágico. Então o mundo mágico criou as Mahou Shoujos para lutar contra as Dissas. E por incrível que pareça, isso funcionou e a humanidade venceu a guerra. Depois que as Dissas foram derrotadas, todos os governos do mundo e organizações terroristas começaram a desenvolver armas biológicas e super soldados com o que sobrou das Dissas. Mas a história do anime se passa depois dessa guerra. A nossa protagonista é a Asuka, a líder do único grupo de Mahou Shoujo que sobreviveu à guerra. Como vocês já devem imaginar, as Mahou Shoujos desse anime são criadas e comandadas pelo exército. Depois da guerra, a Asuka ficou com vários traumas e por isso ela desistiu do exército para tentar viver uma vida normal. Até porque essa guerra tirou tudo que ela tinha. Na escola, a Asuka conhece 2 garotas, a Makino e a Sayako, e com o tempo essas 2 garotas se tornam amigas da Asuka. Daí o anime mostra um terrorista chamado King Kart sendo transportado para uma prisão, e no meio do caminho a organização do King salva ele da polícia, tombando o caminhão onde ele tá com um RPG e fazendo ele cair de uma ponte. Na hora da fuga, o King manda os subordinados dele matar todo mundo que eles encontrarem no meio da rua, pra assim criar uma grande confusão e eles poderem fugir mais fácil. Enquanto o King mata as pessoas na rua, a Sayako tenta fugir, mas ela acaba caindo. O King vai matar ela, mas por pura coincidência a Asuka estava passando por perto nessa hora. Mesmo não gostando, a Asuka vira Mahou Shoujo pra salvar a Sayako. E um bagulho que eu gostei pra valer nesse anime é que a protagonista com ela não tem conversinha. Com a Asuka é facada e poucas ideias. Ela não vai matar o King, mas ela decide decepar as pernas dele. E depois a Asuka mata todos os subordinados do King. Depois de quase ser morta pelo King, a Sayako ficou traumatizada. Tanto que a garota entra em estado de choque só de ouvir alguma coisa que lembre sirene de polícia ou algum barulho muito alto que lembre um tiro. E isso é uma coisa que eu gostei muito nesse anime, é que ele explora os traumas psicológicos, não só da protagonista, mas também de vários outros personagens, e pra mim isso deixa eles muito mais humanos. Depois de um tempo, a Kurumin, uma Mahou Shoujo que trabalhava no exército junto com a Asuka, se transfere para a escola dela, pra ficar perto da Asuka. O anime até mostra que a Kurumin é apaixonada pela Asuka, mas depois a gente fala disso. A Kurumin é uma Mahou Shoujo com poderes de cura. Eu sei que Mahou Shoujo em português é literalmente menina mágica, mas eu prefiro chamar de Mahou Shoujo porque eu acho mais legal. E também dá menos vergonha de admitir que eu sou fã de um bagulho que tem garota mágica no título. Voltando pra Kurumin, eu chamo ela de garota mágica traficante, porque ela literalmente luta usando drogas nos inimigos. Inclusive ela luta com uma seringa gigante e ela usa os poderes de cura que ela tem para desenvolver drogas mágicas, que ela consegue usar essas drogas para fazer literalmente qualquer coisa. Depois que o King foi preso, a polícia começou a divulgar que ele morreu, mas na verdade eles estavam torturando o King para conseguir informações sobre a organização terrorista dele. Enquanto isso, os terroristas decidiram se vingar pelo que aconteceu com o King, e para isso eles conseguiram a ajuda da Abigail. A Abigail, ela é uma vilã que ela não tem lá um background muito bem desenvolvido, mas a gente, só de olhar pra ela, a gente nota que ela é uma vilã muito foda. Sem falar que a apresentação dela, ela literalmente mata um policial com uma tesoura. Os terroristas mandaram a Abigail sequestrar a filha do chefe da divisão antiterrorismo do Japão, que por acaso era Makino. Depois de um encontro com a Asuka e as amigas dela, a Makino estava voltando sozinha para casa e ela acabou sendo capturada e sequestrada pela Abigail. E a primeira coisa que a Abigail fez foi torturar a Makino psicologicamente, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, levando a garota para uma churrascaria e torturando ela fritando carne. Eu juro, é literalmente isso. Mas depois disso começam as torturas de verdade. A Abigail contratou 2 mercenários mágicos, e um desses mercenários arranca um pedaço da barriga da Makino com um pegador de macarrão. Cara, essa cena é muito desconfortável de assistir, falo sério. Até porque os caras fizeram a pele da garota derretendo no pegador de macarrão.
macarrão. E depois disso, o outro mercenário começou a sufocar a Makino com um espírito de água. Depois de um tempo, a Asuka descobriu que a Makino foi sequestrada e para encontrar a Makino, a Asuka se junta novamente ao exército. E com a ajuda deles, eles descobrem onde é o cativeiro da Makino. A Asuka vai resgatar a Makino junto com a Kurumi e quando elas encontram a Makino, a Abigail tortura a Makino na frente delas, cortando um braço da garota com uma tesoura, para depois a Abigail tentar fazer um trato com elas. Ela vai soltar a Makino em troca delas se renderem. A Kurumi engana a Abigail empalando ela com uma agulha gigante e depois disso a Kurumi e a Asuka fogem com a Makino. Daí a Asuka manda a Kurumi fugir junto com a Makino, enquanto ela vai ficar para trás para enfrentar a Abigail e os mercenários dela. Isso não dá muito certo porque a Abigail deixa os mercenários dela lutando contra a Asuka, enquanto ela vai atrás da Kurumi. Vejam um trechinho dessa luta. A Asuka luta contra os mercenários da Abigail e mata os dois. Enquanto isso, a Kurumi consegue fazer a Makino ser resgatada por uma ambulância e depois disso ela vai lutar contra a Abigail. E mano, quando a Abigail encontra a Kurumi, ela tá furiosa. Então a Abigail revela que também é uma Mahou Shoujo e a garota saca uma tesoura gigante no maior estilo Kill la Kill. A Abigail começa a lutar com a Kurumi. A Abigail spawna dois monstros para ajudar ela na luta. Uma coisa que apareceu desde o começo, mas eu deixei para comentar só agora, é que as Jissas, os monstros desse anime, é uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida. Isso basicamente porque eles são bichos de pelúcia gigantes e assassinos. Na minha opinião, não precisa fazer um design de monstro super elaborado. E nem precisa ter um design incrível, se fosse um monstro que pelo menos fosse imponente e ameaçador. Mas daí as garotas lutar contra bichos de pelúcia tira totalmente o peso da batalha. Não tem como você levar uma luta da protagonista contra um bicho de pelúcia gigante a sério. Kurumi, ela leva um pau, mas a Abigail não pode matar a Kurumi porque a chefe dela pediu para ela capturar a Asuka e a Kurumi vivas. Então a Abigail decidiu cortar as pernas e os braços da Kurumi. Quando a Abigail estava quase cortando a perna dela, a Asuka aparece para salvar a Kurumi. E ela já começa cortando os dedos da Abigail. Quando a luta entre a Asuka e a Abigail ia começar, a chefe da Abigail aparece para salvar ela. E essa mulher também é uma Mahou Shoujo, mas com a diferença que ela é muito mais forte que a Abigail. A chefe da Abigail a pega ela no colo e as duas desaparecem. Depois disso, a Asuka descobre que a Abigail faz parte de uma organização terrorista formada apenas de Mahou Shoujos, conhecida como a Brigada de Babel. Então, para proteger todo mundo à volta dela, a Asuka decide voltar para o exército. E por causa disso, o exército criou um esquadrão especial chamado Esquadrão M, só para lidar com problemas relacionados com magia. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.